uma fase em que a gente começamos a perceber o quanto que é importante o fortalecimento de uma entidade sindical na nossa base. Quantos técnicos nós temos no estado de Minas Gerais hoje? 10 mil. O estado de São Paulo tem 45 mil. E aí lá atrás, há 25 anos atrás, quando eu fazia uma reunião como essa, que vinha pouca gente, ou então fazia com pouca gente, muitos companheiros diziam: Armando, por que fazer isso se tem tão poucos interessados? Eu na ocasião não entendia muito bem, hoje eu entendo perfeitamente. E pratico isso. E vou citar um exemplo. Eu presidi uma entidade, um clube. Nesse clube, quando eu assumi a presidência do clube, eu promovi lá uma iniciativa e fiz um esforço enorme para convencer a diretoria do clube para me acompanhar na ideia. Mas só teve um que acompanhou. De 12, um apenas acompanhou. Mas eu acreditei na ideia. Aí fiz a iniciativa, no primeiro evento que fizemos, foram 3 pessoas. E aí quase me mataram, quase que me destituíram, quase que me fizeram impeachment. Só que, como eu acreditava na ideia, persisti. Fiz a segunda, a terceira. Hoje esse clube é um dos maiores clubes de São Paulo. Hoje, qualquer evento lá, aparece 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Por que isso aconteceu? Por que hoje é assim? Porque lá atrás teve alguns abnegados que acreditaram nessa causa e viram que a causa é importante socialmente. Então, nesse sentido, eu acho que Minas Gerais tem um problema que todos os estados têm, que é questão motivacional, questão de unidade. Então, eu faço um apelo aos nossos companheiros e às companheiras. Ao mesmo tempo que nós temos a problema de unidade em quase todos os estados, nós temos também algumas pessoas que têm sede de poder, que muitas vezes querem encurtar caminho, querem vir pelas portas do fundo, querem fazer mudança radical do sistema, sem saber por que e como. Então, nesse sentido, eu estava conversando com o doutor há pouco, eu acho que Minas Gerais tem uma história extraordinária, em todo sentido. Esse sindicato ali é um dos sindicatos mais importantes do Brasil. Olha, são 26 sindicatos. E a federação está fechada com esse sindicato. E eu entendo que o técnico de segurança, a segurança do trabalho, só vai ser valorizado no Brasil do tamanho que merece quando nós formos fortes. Já somos fortes, mas temos que ser muito mais fortes ainda. Forte como profissional, forte como sindicato, forte como categoria e, mais do que isso, unidade. Enquanto a gente não tiver unidade, nós vamos só pagar um ano muito caro por isso. Então, nesse sentido, eu acho que o Dudu está de parabéns por essa seriedade que ele tem, esse idealismo que ele tem, essa força de vontade, ele e a equipe da diretoria. E eu tenho certeza, Dudu, que o momento que estamos passando hoje, nós podemos, com certeza, projetar um futuro muito melhor para a nossa categoria a partir da nossa organização. Obrigado a todos vocês. Nós temos certeza disso. Falta de humildade? Não. Isso aí é positivismo. É o nosso meio. Né? A prova está aqui. O que nós temos aqui hoje no salão? E poderia nos dizer quem é que nós temos aqui no salão? Nós temos ex-presidente, nós temos colaboradores que estiveram abraçando a causa sindical na área administrativa, nós temos parceiros, nós temos entidades que estão realmente nos prestigiando. Então, essa coisa que realmente nos faz sentir prazer de estar aqui, dirigir o sindicato com esse tipo de garra. Eu sou um jovem de 65 anos, lógico, já vai ver velho, tá certo que eu bato a carteirinha lá no outro e ele liga, eu não tô velho não, sou de boa. Então essas coisas têm que funcionar assim, nós temos que estar pra frente. Negócio de tem idade, o bicho tá lá com a careta no chão, do pai, não, tá filho.
que é o que é o nosso grupo. O grupo tem esse tipo de característica, né? E realmente nos faz voltar ao nosso meio, voltar ao nosso sistema e buscar resgatar isso aí, né? Chegou no salão agora há pouco o nosso companheiro Domingos Sá Mendes Mota. Por gentileza, levante aí, meu jovem. Claro, gente. O nosso presidente de chapa estava conosco até agora há pouco. Compromissos vários, né? O jovem não nos abandonou, não, mas nos pediu uma licença. É isso? Ele não nos abandonou, nos pediu licença, porque realmente precisava respeitar as limitações dele, os interesses dele. E é um colega que a gente tem orgulho, tem sentimento de homenageá-lo, porque ex-presidente tem muito trabalho, executou muito pela categoria, fez bastante, né? Tinha falado inicialmente do Lêvio Batista, que foi o nosso número 1 como filiado, o nosso número 1 como presidente, o primeiro presidente da entidade. Felizmente nós não o localizamos, o danado está subindo aí. Quem tiver paradeiro, por gentileza, localize nos informes aí, porque nós estamos contratados, né? Nós precisamos, inclusive, muito em breve, nós vamos fazer uma homenagem aí sim, vai ser uma homenagem ao presidente, a galeria de ex-presidente, uma coisa que nós vamos fazer aqui sindicato. Nós vamos localizar o Levil. Dizem que está feito porque a região lá do Vale do Rio Doce lá. Alguém daquelas bandas lá, lembrar dele aí, ó. Qual é que é a empresa dele aqui? Não tem notícia não, viu, Paulo Marinho aqui, ó. O homem está subindo aí. Mas é um amigão da gente, com certeza, é um profissional que honrou a Camila o tempo todo, que trabalhou nela, que fez pela entidade. E depois do colega Levil Batista, nós tivemos o Pedro Sebastião, né? Que também colega da veterano, e esteve à frente do sindicato em períodos, até nessa gestão que nós estamos olhando. Por volta de 2004, ainda era o colega Pedro Sebastião. O Sá entrou conosco em 2005, em 2004 ele fez uma gestão administrativa como um administrador pela área da justiça, mas entrou na diretoria conosco em 2005 para cá. E hoje está no bastão da minha mão. Então, nós queremos agradecer a presença do Sábio, temos vindo prestigiar aqui. Nós queremos que todos entendam e reconheçam que foi um colega que deu muito prejudicado e é o que nós precisamos, né? Pedir para poder fazer uso da palavra é uma coisa que a gente realmente não precisa nem manifestar, porque já está ali palpitando, né? E, obviamente, não poderia simplesmente nos dizer alguma coisa que ele sente no dia de hoje, como integrante dessa categoria que é, e realmente ter feito por ela bastante. Boa noite, senhoras e senhores. Primeiramente, eu quero pedir desculpas pelo meu atraso, mas eu tive que atravessar, né, a rodovia da Morte, os 120 quilômetros de João Montemar de Abel Horizonte, debaixo do temporal, mas daquele de parar o carro mesmo, esperar a chuva passar para conseguir a viagem. Bom, minhas desculpas. O que eu tenho a dizer, eu fico muito honrado, sensibilizado mesmo com essa homenagem. Estive, não sei, agora, acho que ele não estive, não. Até hoje estou preso ao sindicato, tenho uns 16, 17 anos que eu tenho participado ativamente do sindicato. Nos últimos 4 anos, uns 3, 4 anos, eu tive que me afastar por motivos profissionais. Mas eu deixei que com o presidente Edeltrudo e perante a FENATEST também nós
Armando, aqui, a luta é árdua, podem contar comigo na hora que precisar, principalmente na assessoria jurídica. Eu formei em técnico de segurança do trabalho em 1984, tenho 28 anos nessa profissão. Depois, em 90, eu formei em bacharel de Direito, mas a minha bandeira sempre foi a profissão de técnico de segurança do trabalho. Hoje eu cheguei ao posto de advogado, eu devo a minha profissão de técnico de segurança do trabalho, que deve paralelamente também à advocacia. Isso é uma cachaça, não sai do corpo da gente mesmo. Continuo como técnico, dando assessoria às empresas que eu trabalho, e eu acho que eu vou mover técnico de segurança do trabalho. Eu me considero mais técnico de segurança do trabalho, mais um prevencionista do que um jurista, de tanto amor que eu tenho pela profissão. Agradeço muito honrado pela homenagem. Eu batalhei muito lá no sindicato para a gente termos piso salarial da categoria. Hoje nós temos algumas convenções coletivas do trabalho. O pessoal fica muito criticando. Poxa, nós não temos um piso salarial aqui em Minas Gerais. O presidente Armando sabe, ele participa de muitas negociações coletivas do Estado de São Paulo, mas eles conseguiram essa convenção coletiva, esse piso salarial, antes da emenda 45 de 2004, né, irmão? Isso, de 2004. Hoje tem uma súmula 374 e a emenda 45 de 2004, e para a gente impetrar um dissídio coletivo, precisamos da anuência do patrão, e o patrão nenhum quer isso. Então, é muito complicado. Nós temos também uma convenção coletiva com um piso salarial baixo, aí nós podemos ocasionar um grande pane para aqueles colegas de trabalho que recebem um salário mais elevado. Minas Gerais tem salários ruins, mas tem salários ótimos também. Nós não podemos reclamar. E em se tratando de salário de categoria, eu acho que é o próprio profissional que tem que se valorizar, não aceitar salários ruins. A legislação exige que o técnico, a empresa, conforme o seu dimensionamento, tenha um técnico de segurança do trabalho, e depende do técnico. Eu acho que todos os profissionais depende mais da luta dele, da experiência dele, ele provar que ele é bom e tem que ter sempre um bom salário. É só isso. Se eu fosse falar de muita coisa, muito obrigado pela homenagem, por tudo. E ao mundo. O evento sindicato, a gente não pode escapar desses chavões, né? Isso aí é importante, é a nossa linguagem, é a nossa forma de trabalho, então a gente não tem como escapar disso não. Mas no ambiente aqui nós temos um jovem cidadão aqui, Hernânio Silva. O Hernânio, onde é o Hernânio? Olha o Hernânio aí, meu jovem, olha o Hernânio aqui. Onde está o Hernânio? O Hernânio está representando aqui, gente, o jornal Brasil Notícias. Está em nome aqui do presidente Roberto Silva, que trouxe para nós aqui uma homenagem, né? Trouxe um trabalho para nós aqui. Cadê o Hernânio? O Hernânio está nos trazendo aqui uma homenagem. Abra para ele aí, por favor. Essa jovem aqui é a relíquia, aqui é o nosso esteio sindicato lá. Tudo que nós temos que trabalhar, nós trabalhamos em prol da relíquia. A relíquia quer ir para cá? O Hernânio, então, nos trouxe aqui, ó. Brasil. Está ali com a gente? Brasil. Brasil Notícias. O jornal Brasil
Foco da Editora Brasil, Notícias Limitadas, comemorando 19 anos de interatividade, confere esse diploma à turma ao mérito empresarial. Edeltudo Maldonado Moreira, pelo seu destacado valor comunitário, Betim, 7 de dezembro de 2012. Diretor executivo, diretor de mídia. Não consigo falar o nome da música. Aqui é o nosso, então, esse é o nosso, esse tipo de homenagem, a gente entende, muito obrigado, a gente tem que realmente bem hoje demonstrar que ser sindicalista não necessariamente precisa ser aquele famoso cidadão que só trabalha com trancos de balão, criação de casa, pichação e barreira de empresa, não vai atrás não, e greve, não. Nos comparou com um empresário, quer dizer, nos colocando numa posição realmente de que estamos administrando uma instituição, né? E essa instituição, ela tem dentro do nosso seio justamente esse tipo de envergadura. Nós falamos aqui que nós temos parceiros. Então, se nós formos, por exemplo, enumerar todos, nós começamos ali, ó, naquele extremo, lá do outro lado, lá, ó, Eneida, uma parceira nossa, uma fisioterapeuta de nome e renome na praça. Eneida é ergonomista, está nos ajudando aí a divulgar a forma que a gente tem de ser adequada para a prevenção contra dores de qualquer natureza. Por quê? Porque trata-se justamente de problema de posturas. É especialista nossa lá, a gente sabe perfeitamente que precisa desse tipo de parceria. E dentro da nossa matéria, danada DNA 17. E hoje é nada mais nada menos do que o carro-chefe dos problemas relacionados à despesa do INSS. Hoje o INSS acusa a área de falta de postura e movimento repetitivo como vilão dos acidentes e das doenças de modo geral. Então a Neila, parceira, esse diploma vem nos coroar com esse aqui, ó. Na mesa vizinha, tem uma jovem lá que eu não conheço, quem é aquela jovem lá? Quem pode me apresentar aquela jovem lá? Meu caro senhor, vamos fazer um movimento democrático? Vamos fazer um movimento democrático? Vamos lá? Conhecer aquela jovem lá? Aquela jovem lá, mostra? Agora vamos fazer um movimento democrático aqui, ó, porque agora é um evento diferente, né? Quem é essa jovem aqui? Quem? Coisa boa. Te dar um abraço, viu? Obrigado. Ela é da Federação do Comércio, está aqui praticamente nos agraciando com a presença, que é a Federação Patronal, né? Sim. Isso. Então, o senhor lá, que é o presidente, a enviou para representar. E aqui, logo, muito obrigado. Logo ao lado, nós temos também a Federação